time. Who could place the stars in the heavens and call each and every one my name? He is somebody who knows every single thought that's in your mind. No other hand, that's right. Yeah, because he's mighty. Who can move a mountain, split the sea into a make a rainbow shine, turn the darkness into light. Only God Almighty. He'll take a nation down and raise it up again with one hand and have a party he can. 'Cause yeah, he's so mighty, mighty all the time. He's the one who saves, he's an army, rejoicing over us with gladness. Mighty all the time. He knows everything, he sees it all. To him nothing's impossible. Mighty all the time. He established the whole world, created every boy and girl, and he's got a plan, yeah. Mighty all the time. His glory and his deeds is to amaze me. Oh, he is so mighty, my body all the time. He's mighty, so mighty, my body all the time. Yeah. Who could place the stars in the heavens and call each and every one my name? Mighty all the time. He's always on his throne, is where he rules. Forever ancient, forever new. Mighty all the time. His power never ceases to amaze me. It's everlasting. Oh, he is so mighty, my body all the time. He's mighty, so mighty, my body all the time. Yeah. Who could place the stars in the heavens and call each and every one my name? He is somebody who knows every single thought that's in your mind. No other hand, that's right. Yeah, because he's mighty. Who can move a mountain, split the sea into a make a rainbow shine, turn the darkness into light. Only God Almighty. He'll take a nation down and raise it up again with one hand and have a party he can. 'Cause yeah, he's so mighty, mighty all the time. He's the one who saves, he's an army, rejoicing over us with gladness. Mighty all the time. He knows everything, he sees it all. To him nothing's impossible. Mighty all the time. He established the whole world, created every boy and girl, and he's got a plan, yeah. Mighty all the time. His glory and his deeds is to amaze me. Oh, he is so mighty, my body all the time. He's mighty, so mighty, my body all the time. Yeah. Who could place the stars in the heavens and call each and every one my name? He is somebody who knows every single thought that's in your mind. No other hand, that's right. Yeah, because he's mighty. Who can move a mountain, split the sea into a make a rainbow shine, turn the darkness into light. Only God Almighty. He'll take a nation down and raise it up again with one hand and have a party he can. 'Cause yeah, he's so mighty. He's better than a superhero. 'Cause he ain't limited on power. He's stronger than the bravest warrior. Makes even the darkest villains cower. Bang, bang, boom, pow, yo, check him out. There ain't nobody like him 'cause he's so mighty. Oh, he is so mighty, my body all the time. He's mighty, my body all the time. Oh, who could place the stars in the heavens and call each and every one my name? He is so mighty, who knows every single thought that's in your mind. No other hand, that's right. Yeah, because he's mighty. Who can move a mountain, split the sea into a make a rainbow shine, turn the darkness into light. Only God Almighty. He'll take a nation down and raise it up again with one hand and have a party he Boa can. noite, Yeah, sejam he's so todas mighty. bem-vindas para nossa segunda aula da Semana Berçário na Prática. Hoje o tema da nossa aula é Transformando o Berçário em Canteiros de Aprendizagens. Enquanto vocês estão entrando, eu quero que vocês comentem aqui quem estava ontem na aula. Ontem a nossa aula foi uma aula potente, uma aula transformadora e uma aula que transforma o olhar da professora de berçário. E eu deixei ontem uma atividade, uma lição de casa para vocês, para que hoje, vocês dentro do berçário de vocês olhassem para o berçário já com um olhar transformador, um olhar de mudança.
o que eu posso transformar e o que eu posso mudar dentro do meu berçário. Comentem aqui para mim se vocês fizeram a lição de casa. Enquanto vocês estão entrando, nós vamos fazer uma retomada da aula de ontem. O que nós aprendemos ontem? Ontem a aula ficou gravada, então você que tá aqui hoje, ai, Aline, que já tá comentando, não assisti a aula ontem, olha só, a aula está gravada, continua aqui comigo. Assim que terminar essa aula, a aula tá gravada aqui no YouTube e você assiste a aula 1, e amanhã nós estaremos novamente com a aula 3, nossa última aula, às 20 horas, mas essa aula aqui também fica gravada. E o que nós conversamos ontem na nossa aula? Eu falo que é uma aula importante da aula de ontem, porque é a mudança de olhar. O meu berçário, a minha prática só mudou quando eu tive essa mudança no meu olhar. O olhar para o bebê de uma forma diferente. O olhar para o bebê de uma forma não como eu olhava para uma criança maior, para uma turma dos maiores. Então essa foi a minha grande virada de chave, olhar para o bebê de uma forma diferente. Então, quando o olhar muda, a prática transforma. Quando o meu olhar começou a mudar, a prática que eu realizava dentro do meu berçário começou a mudar. Eu contei bastante ontem para vocês que ou eu fechava as portas do meu berçário ou eu mudava a minha prática. Mudei a minha prática e o meu berçário está maravilhoso, bonitinho com os meus bebês lá dentro. Não desista, professora. Eu sempre falo que o desistir não faz parte do nosso vocabulário. Existem formas diferentes, existe um caminho diferente para você exercer tudo aquilo que você sempre sonhou, a pedagogia que você ama, que é estar dentro do berçário. Então não desista, estou aqui com você. Pegue a professora Aline como exemplo. Eu quase desisti, mas eu não desisti. Eu busquei formas e alternativas diferentes para dentro do meu berçário. Ontem nós aprendemos, e eu conversei bastante com vocês, que o bebê aprende pelo corpo, pelo chão e pela exploração. Eu comentei que nós realizávamos 3 atividades com recursos produzidos pela professora, que nós tínhamos uma apostila, que essa apostila era a prova para os pais, que dentro do berçário nós fazíamos alguma coisa com os bebês, nós tínhamos o que provar para o pai. Então eu tinha aquela apostila. Será que dava certo? Quem não assistiu, assiste. Nós vimos também que fazer menos não é fazer pouco, é agir com a intenção. Então, quanto menos dentro do berçário, mais intencional é. Eu fazia 4 propostas dentro do berçário com recursos produzidos pela professora. Hoje em dia, e eu vou comentar muito com vocês, nós elaboramos um único canteiro por dia. Um único canteiro. E nós já entendemos que a pedagogia do bebê não é feita apenas naquilo que nós planejamos, naquele canteiro e naquela proposta. É a todo momento. É desde o portão do bom dia até amanhã, João. Então nós vamos aprender isso nessa aula. Nessa aula nós vamos conhecer um método que organiza toda essa prática que eu comentei ontem com vocês. Então, eu mudei minha prática, eu estudei, eu peguei abordagens, eu peguei autores e comecei a colocar em prática dentro do berçário. Conversei e comentei com vocês que algumas coisas não deram tão certas. E o que eu precisei? Eu precisei sistematizar toda essa pedagogia, toda essa prática para que pudesse dar certo isso. Que foram os canteiros de aprendizagens, que nós vamos ver agora nessa aula. Mas antes disso, eu gosto de mostrar para vocês que quando eu parei de acelerar tudo aquilo que eu fazia lá dentro, eu precisei desse caminho que foram os canteiros de aprendizagens. Mas o que me chamou mais atenção e é uma grande transformação que eu fiz lá dentro da minha prática, foram essas 2 imagens aqui que eu quero que vocês vejam comigo. Essa primeira imagem, eu quero que vocês comentam aqui para mim, se vocês fazem atividades de exploração com os bebês e que vocês realizam essas explorações da mesma forma que tá com essa imagem. Então, eu coloco alguma exploração, eu pego o bebezinho e eu coloco a mão do bebezinho nessa exploração. Comentem para mim, sim, prof, eu faço, não faço, nunca fiz. Isso daqui é uma prática que a gente fazia muito lá dentro, de colocar a mão, os pés, o corpo do bebê
aonde ele ainda não conhecia, aonde ele ainda não queria. O que nós entendíamos? Que o bebê ele precisava ser estimulado. Olha só, o bebê precisava ser estimulado. Hoje, nós já compreendemos que o bebê ele precisa conhecer o ambiente para que ele possa, sozinho, se estimular, conhecer sensações diferentes, pesos diferentes, temperaturas diferentes, texturas diferentes e conhecer o seu corpo. Isso daqui, vamos dizer que é uma bandeja de slime natural. Sabe aquela que a gente faz com amido de milho? Ou uma gelatina? Uma gelatina a gente também faz algumas propostas com gelatina. A minha prática anterior, eu colocava essa gelatina em uma travessa e nós colocávamos as mãozinhas dos bebês, principalmente aquele que até fazia assim com a mãozinha. Nós colocávamos as mãozinhas, os pezinhos. Hoje em dia, eu não faço mais isso. E eu comento muito na formação berçário na prática, e eu dou um exemplo bem vívido para as meninas, que da mesma forma que eu respeito um adulto e não coloco a mão de um adulto onde ele não quer, eu vou respeitar o bebê e não vou colocar a mão do bebê onde ele não quer. Mas, Aline, não é importante fazer a estimulação sensorial do bebê? Sim, é muito importante, mas é importante ter esse respeito com o bebê. O respeito pelo corpinho do bebê e que ele possa por si só descobrir essas sensações, descobrir o mundo. Eu dou um exemplo assim para as meninas da formação berçário na prática, eu vou trazer para vocês. Se eu colocasse na frente de vocês agora uma bandeja cheia de baratinhas, cheia de baratinhas, vocês iriam colocar a mão? Umas sim, outras não, né? Tem aquelas mais corajosas que colocam a mão. Outras, ai, Aline, que nojo. Só de pensar eu falo, não ia colocar. Veja só, pro bebê, se eu colocar uma bandeja com uma gelatina e uma bandeja com baratinha, para ele tem a mesma intenção. Ele não conhece nem a com gelatina, nem a com baratinha. Alguns bebês vão colocar a mão, tanto na gelatina quanto na baratinha, e outros bebês não vão colocar a mão tanto na gelatina quanto na baratinha. Por quê? Porque ele ainda não conhece aquilo ou ele tem a coragem de colocar as mãos. O que eu trago para as meninas na formação berçário na prática e o que eu vou trazer para vocês é isso: respeitar o bebê em todas as ações. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, se eu não posso colocar as mãos dos bebês, eu não posso mais fazer decalque de mãozinha, como que eu vou organizar essas propostas? Como que eu vou apresentar para os pais tudo aquilo que a gente faz dentro do berçário? Aí surgiu um outro problema para mim, para minha cabeça. Eu já entendia sobre o desenvolvimento do bebê, entendi o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer, a forma que eu poderia fazer, mas e aí? E essas propostas, como que eu ia apresentar? Se eu já não posso mais colocar a mãozinha. Essa segunda imagem, nós fazíamos. Isso daqui é uma imagem de inteligência artificial, mas é de dentro do meu berçário. Eu só transformei, as duas, aliás. Eu só transformei para não expor os meus bebês nessa prática antiga. Mas era bebês sentados, fazendo, ou eu na nossa pedagogia, querendo que eles realizassem da mesma forma a mesma proposta de decalque com a maçã, de decalque com a esponjinha, pintar a minha apostila, as folhas da minha apostila. Então, tudo isso daqui, eu comecei a perceber que eu não poderia fazer mais, que aquela prática e a forma com que eu colocava o bebê, eu também deixava a minha turma mais agitada. Eu comento muito na formação berçário na prática que a nossa sala de aula é o nosso reflexo, é o que eu apresento para o bebê, são as propostas que eu apresento para o bebê. Deixar ele em uma cadeirinha, preso, colocar a mãozinha dele em uma sensação que ele não conhece, levar apenas um recurso, fazer um de cada vez, não respeitar o tempo dele. Então, tudo isso eu comecei a entender, mas eu queria ter uma forma
Eu queria ter um método, uma forma de aplicar tudo isso dentro do berçário. E eu encontrei essa forma. Essa fórmula não foi de um dia para o outro, foram anos. Foram desde 2018 que a gente começou a entender erros e acertos até chegar ao método canteiro de aprendizagens, que nós vamos falar hoje sobre o método canteiro de aprendizagens, sobre o livro do método canteiro de aprendizagens que já tá todo bonitinho, impresso, tudo para vocês aqui dentro. Então hoje eu vou passar para vocês como que eu saí daquela prática e como que eu aplico agora, dentro do meu berçário, o método canteiro de aprendizagens. E o método, eu falo que não são apenas propostas, não é apenas a pedagogia, é transformador para o comportamento da sua turma. Os meus bebês, eles são muito mais tranquilos hoje do que antigamente. Nós conseguimos respirar na nossa sala. Observem essa imagem, essa primeira imagem de um canteiro. Eu falo que é cada bebê no seu quadrado, eles conseguem criar, eles conseguem ter repertórios de brincar. Esse pitiquinho, eu já entendo que esse pitiquinho ele precisa ser muito bem, respeitado com seus movimentos livres, com a escolha dos seus objetos, para que depois, quando ele estiver lá próximo aos 2 anos, 1 ano até 2 anos, que é o berçário 2, ele consiga ter segurança emocional, ele consiga produzir, ele consiga pesquisar, ele consiga buscar dentro do ambiente alternativas, não somente no corpo do seu amiguinho, em uma mordida, em um empurrão, no choro. Então eu consigo ter uma turma muito mais calma. Eu tenho uma turma mais tranquila dentro do berçário. Nós conseguimos, eu falo que é respirar. Não saímos de cabelo em pé falando, Senhor, que dia que foi esse? Que eu não consegui fazer nada. A proposta que eu imaginei não deu nada certo, foi um chororô, teve mordida. Aí já guardei tudo, já fui pra sala, já acabou meu dia. Não, hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente consegue enxergar essa pedagogia do bebê. Eu falo que a pedagogia do bebê floresce aonde? Do chão. Então, no chão a gente consegue ver, concretizar a pedagogia do bebê. De que forma? Com o método canteiro de aprendizado. E no método, eu trago para vocês 3 princípios dos canteiros de aprendizagens. Tudo isso, essas 3 imagens, eu quis trazer real do meu berçário. Então vejam, existem objetos amassados, objetos reciclados e uma proposta. Meu berçário é um berçário pequeno, minha escola é uma escola simples. Estamos ainda em processo, aos poucos, ir transformando, e modificando e colocando os objetos, mas lá dentro o que acontece, que é muito rico e muito potente, é a pedagogia do bebê, é o respeito que nós temos em relação ao bebê, e eu também falo, e é o respeito que nós temos com as profissionais que ali atuam com os bebês. Elas são as protagonistas, elas que me ensinaram, elas que me trouxeram também, Aline, isso dá, isso não dá. Até hoje, eu levo uma ideia para elas falam, será que vai dar certo, Aline? Então, lá dentro, nós respeitamos os bebês e nós respeitamos aquelas profissionais que ali dentro está. Quais são os princípios dos canteiros de aprendizagens? Materiais não estruturados. Ai, Aline, não tenho nada na minha escola. Nada de material não estruturado. Dentro do meu CMEI é muito difícil ter recurso. Ou dentro da minha escola particular, a coordenação, a gestão ainda vem de uma mentalidade mais tradicional. Eu ainda tenho folhinha lá dentro. Eu ainda tenho que planejar 4 propostas. Eu converso muito com as minhas alunas da formação berçário na prática. Vocês não vão transformar o mundo do berçário onde vocês trabalham de um dia para o outro. Existem situações que a gente consegue, existem situações que nós não conseguimos, mas algo vocês vão conseguir transformar, que são as propostas, que são o comportamento do bebê de vocês. Vocês vão conseguir transformar aos pouquinhos, um dia após o outro vocês conseguem.
E juntas a gente tem uma comunidade, uma troca experiência, outra troca experiência. Aos pouquinhos elas vão mudando essa realidade. Trazer materiais não estruturados não é comprar materiais caros, retirar todos os brinquedos. É entender que os materiais não estruturados são muito mais potentes. E quando eu for ofertar um ambiente livre para eles, se eu tenho muitos brinquedos, eu tenho mais disputa de brinquedo, eu tenho mais ociosidade. Se eu coloco junto com esses brinquedos alguns objetos não estruturados, eles começam a descobrir mais, ter mais desafios. Então é devagarzinho que vocês vão fazendo a transformação, que vocês vão incluindo, que vocês vão testando aí dentro, assim como eu testei dentro do meu berçário. Eu tenho alunas da formação berçário na prática, eu gosto de falar com vocês, para vocês, que elas transformaram o CMEI, transformaram a escola com a ajuda da comunidade. Eu tenho professora de escola particular que aos pouquinhos, sabe, aos pouquinhos, criou um canteiro, mostrou os canteiros com objetos não estruturados para a coordenação viu uma vez, viu duas, levou para a direção achou bacana, adquiriu um pouquinho de material, depois mais um pouquinho. Então é tudo muito devagarzinho, é tudo construindo. Eu falo que são degraus por degraus quando a gente entende que esses materiais são importantes, mas eu não tenho tanta tomada de decisão. Se você é gestora, coordenadora, já é mais fácil. Você já tem mais tomada de decisão. A prof não. E eu sempre falo, professora, você não tem que comprar material para estar dentro da sala de aula. Isso vem da escola. Então, a escola ela tem a obrigação de dar a ferramenta para a professora. A ferramenta para prof de bebê, eu falo que são os materiais não estruturados. É a nossa grande ferramenta de trabalho, materiais não estruturados. Então, o primeiro princípio dos canteiros de aprendizagens são os materiais não estruturados. O segundo princípio é o que eu acabei de falar para vocês, materiais acessíveis e possíveis. O canteiro não depende de brinquedos caros ou recursos sofisticados. Ai, Aline, eu tenho que comprar materiais de madeira, eu tenho que comprar materiais não estruturados. Não, sabe o que você pode começar dentro da sua escola? Olha o que tem dentro do meu berçário. Materiais reciclados. Vocês vão higienizar, assim que ele vai ficando feio, vocês trocam esses materiais. Lata de leite é um sucesso dentro do meu berçário, eles amam, os bebês amam as latas de leite. Uma aluna falou, mas Aline, uma vez eu coloquei a lata de leite e eles começaram a jogar um na cabeça do outro. Eu falei isso na aula passada, é devagar. Os meus jogaram os toquinhos de madeira. Então, qual é a forma que você apresentou essa lata de leite, jogou essa lata de leite, colocou organizada, foi aos poucos, como que foi? Isso é para qualquer objeto, para qualquer objeto. Se o bebê não sabe a função, a primeira função é tacar, a função é pôr na boca, então precisa entender o desenvolvimento do bebê, precisa entender isso. Eu falo bastante para vocês na formação berçário na prática e eu conduzo bastante vocês. Mas aqui já dá para ter essa transformação, que é aos poucos. E entender que não é de um dia para o outro, aos poucos. Tanto para a equipe, quanto para você, professora, que é algo novo, e para os bebês também. O terceiro princípio é o bebê como pesquisador. Então, o bebê, ele escolhe, ele investiga, ele repete e ele constrói suas próprias descobertas. O canteiro de aprendizado, a gente não ensina o bebê. Nós vamos proporcionar um ambiente onde o bebê possa, sozinho, por si só, escolher, investigar, escolher sua posição, escolher seus pares, se vai ser sozinho, se vai ser junto com um amiguinho, a forma com que ele quer escolher, que ele quer pesquisar. Eu gosto dessa imagem e eu trago para vocês como provocação. Olha a posição do bebê. Ele não tá de pé, ele não tá sentado, ele tá de cócoras, né? Ele tá numa posição que para ele é confortável essa posição. Então, por que eu vou deixar o meu bebê sentado numa cadeirinha ou preso num cadeirão fazendo uma atividade de decalque? Porque primeiro é um bebê de cada vez, todos sentadinhos e um de cada vez.
Então, esses são os 3 princípios do canteiro de aprendizagens. O que vocês podem fazer aos poucos, dentro da realidade que vocês têm da escola de vocês, e introduzindo um material ou outro, uma materialidade ou outra. Mas, Aline, o que é materialidade? Eu vou mostrar para vocês. Aqui a materialidade que nós colocamos foi a farinha branca. Vocês podem colocar flocão, vocês podem colocar qualquer outro tipo de material, como a gente coloca salsinha, salsão, orégano. Os bebês não estão mais explorando pela boca, nós colocamos areia colorida, pedra de jardim. Se você tem dentro da escola, é que na minha escola não tem, é o meu sonho, mas se na sua escola tem uma área aberta, um parque aberto, faça um canteiro dentro desse parque com chão batido, com terra, se os seus bebês não exploram pela boca. Então, esses são os 3 princípios do canteiro de aprendizagens. E o que eu trago para vocês é que no vazio da intervenção que o bebê encontra espaço para sentir seguro, criar vínculo e ampliar com liberdade seu repertório de brincadeira. Na aula de ontem eu falei que a gente observa, nós vamos intervir quando necessário e depois nós vamos sair. Então é esse vazio de observar, criar um ambiente e observar, não intervir na situação que o bebê está construindo o seu repertório de brincar. Quando o bebê ele está construindo o seu repertório de brincar, é o momento dele. Deixe ele no seu repertório de brincar, fazendo a sua pesquisa, explorando. Isso, eu falo que é essencial para a segurança emocional do bebê. Então, o bebê ele vai ter segurança emocional quando ele conhece o ambiente. Quando ele chega na sua salinha que você preparou e ele conhece o que ele pode explorar naquela sala. Ele sabe que ali ele vai ter um objeto, que se o amiguinho pegar desse objeto dele, do outro lado vai ter um objeto igual que aquele que o amiguinho buscou, ou ele vai ter uma professora que vai intervir nessa situação com ele. Os nossos bebês com segurança emocional deixam a nossa turma muito mais tranquila. E o bebê, quando ele é muito passivo, o que é um bebê passivo? É um bebê que não constrói, é um bebê que não busca objetos, é um bebê que não busca a sua posição e ele busca muito o da professora, o do adulto. Não é isso que nós queremos dentro do berçário. Nós queremos bebês ativos, bebês participativos, que busquem dentro daquele espaço todo o seu repertório de brincar. O que nós fizemos lá dentro e o que eu trago para vocês aqui? Que modificando o olhar do adulto, nós reconhecemos o ambiente como terceiro educador. Essa daqui é uma imagem, eu pedi para o chat fazer como se fosse o meu berçário. Eu falo para ele, chat, crie um berçário assim, 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 ele criou. E esse era o meu berçário. O meu berçário tinha cadeirão. Meu berçário tinha muitos brinquedos no chão. Meu berçário tinha o que eu fui modificando? Tinha berços com bebê dentro do berço. O que nós fomos modificando? Tirando um espaço onde o bebê apenas está para um espaço onde o bebê possa vivenciar as suas experiências. Aline, mas eu não consigo sair disso para isso. O que eu falo para as minhas alunas na formação berçário na prática? Tentem, de uma forma ou de outra, pelo menos separar os pitiquinhos dos maiores, se a sua turma é uma turma mista. Então, aqueles bebezinhos que estão começando a sentar, que estão rolando, eles precisam de um espacinho. Somente para eles. De que forma que você vai fazer esse espacinho? Eu falo para elas, vê uma mobília, peça para a gestão apenas um cercadinho para que eles possam ficar separados. Primeiro, é perigoso ele estar junto com o grande, eles precisam de um estímulo, esse precisa de outro estímulo. Retirem cadeirinhas, deixem os seus bebês livres, eles precisam saber que esse ambiente é potente, que eles conseguem engatinhar, que eles conseguem explorar. Um bebê passivo, um período inteiro passivo ou numa atividade passiva, quando a gente põe no chão, ele requer muito o professor.
E nós não temos braço para isso. Nós não temos braço para acolher todos esses bebês. Nós precisamos que os nossos bebês estejam em um ambiente seguro e que, se em algum momento ele precisar de um acalento ou fazer uma troca, você consiga fazer e os demais não fiquem chorosos, não fiquem buscando desafio no corpo do outro, e sim no objeto que está disposto para eles no chão. Então, esse exemplo que eu trago para vocês é que fazer uma transformação, aqui está uma transformação com mobiliário, mas Aline, imagina, eu não consigo, minha escola não tem esse poder de fazer isso. Mas vejam, se o seu ambiente é assim, o que você pode fazer para transformar em um ambiente educador? O que esse ambiente está trazendo de educador para os bebês? E o que esse ambiente traz de educador para o bebê? Aqui nós trazemos muita informação, muitos brinquedos estruturados. Eu já coloquei o que tinha que colocar aqui, eu vou buscar outra coisa, em outro bebê. Eu gostei dessa bolinha aqui, mas eu só tenho uma bolinha dessa forma, o outro também quer, aí tem as disputas de brinquedo. Quando eu organizo de uma forma diferente, os meus bebês e a minha turma fica mais calma também. Quais são os exemplos de objetos não estruturados que vocês podem colocar na sala de vocês e que vocês podem trazer? Aqui eu deixei alguns. Aqui no livro do Método Canteiro de Aprendizado, eu deixo vários objetos. Quer ver? Vou trazer aqui para vocês. Olha isso. Eu deixo uma infinita possibilidades que vocês podem colocar também como opção para a turminha de vocês. Mas aqui eu deixo para vocês, eu deixei até no e-book para vocês. Tudo de madeira. Eu dei o exemplo que eu tenho uma aluna que conhece marceneiro, então eles deram toquinhos de madeira, argolinhas, então vocês podem levar de madeira, tudo que for de plástico, de metal, tecidos e algumas materialidades que são farinha, farelo, tudo isso vocês podem colocar. Na formação Berçário na Prática, eu mostro para vocês quando começar a introduzir essas materialidades e a importância de ter. Porque o bebê, ele pega o material, ele descobre tudo que ele tem que descobrir e depois cessa essa investigação. Por quê? Porque ele já descobriu tudo que ele tinha que descobrir. E o que ele busca? Descobrir mais. É quando nós entramos com as materialidades com um objetivo diferente. É encantador. Elementos naturais da natureza e reciclados. É aqui, ó. Prof. Aline, eu ainda não tenho condições de ter isso daqui. Comecem por isso daqui, ó. Materiais reciclados. Caixa de papelão, PET, rolinhos. Comecem por isso. Peça para a família materiais não reciclados. A gente consegue. O mais importante não é ter materiais caros, mas selecionar objetos simples, seguros e com intenção pedagógica para os bebês. Da atividade tradicional ao canteiro de aprendizado. Vamos lá. O que vocês podem fazer na sala de vocês? Nós vamos pegar uma atividade tradicional e nós vamos transformar em um canteiro de aprendizado. É o que eu fiz lá na minha escola e é o que eu trago para as meninas, minhas alunas da formação Berçário na Prática. Elas me vêm com uma ideia e eu falo, que tal transformar essa atividade tradicional em um canteiro de aprendizado? Exemplo, aqui a prof trouxe, esse daqui são aqueles macarrões sensoriais. Que tal que a gente só levava uma bandejinha e fazia um por aluno? Que o adulto conduzia, que o adulto colocava a mão do bebê nessa bandeja e depois ele queria continuar explorando, mas tinha mais 10 esperando. Não, a gente vai fazer de uma forma diferente. Porque dessa primeira forma é uma exploração mais limitada, é o adulto com o bebê. O que a gente vai transformar? O bebê como pesquisa. Nós vamos levar mais materiais, nós vamos colocar de uma forma, e eu trago bastante para vocês na formação Berçário na Prática, que existe uma forma de trazer esses objetos para que a pesquisa desse bebê
seja uma pesquisa mais potente, que ele demore muito mais nesse canteiro de aprendizagens. Nós não vamos colocar a mãozinha do bebê, nós vamos auxiliar e mediar as situações que possa acontecer. Então, a possibilidade do canteiro de aprendizagem é onde o bebê escolhe a sua pesquisa, os materiais simples e acessíveis. O adulto sempre vai observar e mediar algumas situações. E eu falo com as minhas alunas que nem sempre o bebê vai pôr a mão onde você quer. Então, nós planejamos um canteiro maravilhoso, os macarrões coloridos, colocamos, mas o Gael nem pôs a mão, Aline. O que eu faço? O Gael ficou lá, ele quis mais o potinho do que o macarrão. Deixa o Gael no potinho. Por isso que é importante, além de ter o macarrão, nós vamos colocar também outros objetos. Porque às vezes o Gael, ele não está se sentindo seguro em colocar a mão no seu macarrão. Mas, Aline, é só um macarrão aos seus olhos. Aos olhos do Gael, aquilo é uma bandeja de baratinhas. Ele não quer pôr a mão. Então, nós vamos proporcionar ao Gael outras experiências com outros materiais. É importante a repetição. Nós vamos repetir esse canteiro de aprendizagens. Porque nesse momento, o Gael não quis pôr a mão. Mas ele viu que os outros colegas colocaram a mão. Em um segundo momento, o Gael pode ser que coloque também a mão. Ou não. E daí nós vamos repetir o canteiro e repetir o canteiro, porque na repetição existe uma grande aprendizagem para os bebês. Canteiro de aprendizagens, o foco sai daquela atividade pronta para virar exploração, autonomia, pesquisa do bebê e também o respeito pelo bebê. Lembra do Gael? O Gael não quer pôr a mão no nosso macarrão. Ele não vai pôr a mão no macarrão, não precisa pôr a mão no macarrão. Ele explora de uma outra forma todo aquele canteiro que você fez. Essa foi a nossa segunda aula, onde eu trouxe para vocês que a autonomia e o protagonismo da turma encontra muito mais tranquilidade para o seu berçário. Quando a gente transforma o nosso ambiente em um ambiente educador com materiais simples, devagar, o que eu quis trazer para vocês, acalmar o coração de vocês, tudo devagar, materiais devagar. O que nós vamos aprender amanhã? Amanhã eu vou trazer canteiros de aprendizagens na prática para vocês e como vocês vão realizar esses canteiros com a turma de vocês. Por quê? A rotina de vocês vai ser mais leve e mais possível. O que eu quero conversar com vocês? Amanhã eu vou abrir a terceira turma da formação berçário na prática, mas isso só amanhã. Mas algumas alunas trouxeram esse interesse de estar na formação berçário na prática, mas é só amanhã. Eu só quero conversar com isso amanhã, sobre isso com vocês amanhã. O que eu quero trazer para vocês e para as alunas que tiveram esse interesse, que eu vou abrir um WhatsApp prioritário para vocês. Esse WhatsApp, vocês vão entrar, para vocês que... Aline, eu quero conhecer a formação berçário na prática e eu quero ter esse interesse. Vocês vão entrar nesse WhatsApp, para você que tem interesse de seguir além essa transformação, de aprofundar todo esse conhecimento, entre nesse grupo de WhatsApp. Por quê? Você estando nesse grupo de WhatsApp prioritário, de prioridade, você vai receber o link das inscrições da formação berçário na prática primeiro que todo mundo. E isso é uma grande vantagem. Sabe por quê? Eu vou liberar um bônus especial, que é o livro do Método Canteiro de Aprendizagens, para as 20 primeiras inscrições. Olha só, se você tiver nesse grupo, que é um grupo prioritário, e receber esse link primeiro que todo mundo amanhã, provavelmente você vai estar entre as 20 primeiras. Então, faça o seguinte, você que tem o interesse de conhecer melhor a formação, de estar comigo na formação e de ganhar o bônus, que amanhã eu explico melhor para vocês como vai ser a formação, mas você vai ter a vantagem de receber o link primeiro que todo mundo e ganhar o livro autografado.
Esse livro aqui é o livro todinho do Método Canteiro de Aprendizagens, onde tem os pilares, tem os exemplos, tudo para vocês. E o que eu vou explicar amanhã para vocês? Nós vamos aprender na prática como observar, planejar, registrar a pedagogia que nasce da exploração do bebê. Primeiro dia, nós aprendemos que o olhar transforma. Entendemos que o bebê aprende pelo corpo, pelo chão, pela repetição, pela exploração. Fazer menos não é fazer pouco, é fazer com intenção. Hoje eu aprendi que existe um método, que são os canteiros de aprendizagens, que eu não preciso me desesperar, que eu posso aos poucos ir modificando a minha prática dentro da minha escola, que as aprendizagens, elas têm formas concretas com o ambiente. O ambiente é o terceiro educador, que eu preciso organizar esse ambiente para que o meu bebê possa explorar. Ó, meu gato, ele adora vir na aula. Eu começo a falar, o gato quer vir. Então, hoje, junto com o meu gato, com o Nino, nós aprendemos que o ambiente, ele é potente e eu preciso organizá-lo. E amanhã nós vamos ver como organizar esse ambiente. A forma que os canteiros de aprendizagens vão potencializar o seu ambiente de uma forma organizada e como eu vou observar, como eu vou planejar, como eu vou documentar toda essa pedagogia do bebê. Amanhã a gente vai finalizar todo o nosso conteúdo e toda a nossa transformação. E eu quero continuar com vocês lá no Instagram. Eu vou postar o Leandro já deve ter colocado até um post da nossa segunda aula. E eu quero que vocês comentem para mim lá embaixo nos comentários, para eu saber que você estava na aula. Vamos pensar numa frase da aula de hoje. O ambiente que educa com um método que transforma. Então, é essa frase que você vai colocar lá. O ambiente que educa com um método que transforma. Ai, adorei essa frase. Então, eu espero vocês lá no meu post e também espero vocês amanhã na nossa terceira aula, que vai ser a aula na prática. Aí eu vou mostrar para vocês canteiros de aprendizagens, vou mostrar para vocês o que vocês têm que observar, a forma com que vocês têm que planejar e como vocês vão documentar toda essa pedagogia do bebê. Então eu espero amanhã vocês na nossa terceira aula. Tchau, tchau!